Até o microfone tá lá na frente, tá te ouvindo. Ué? Sei lá, não vai lá pra você. Eu só tô esperando aqui rodar pra poder me passar. Ainda não. Boa noite, queridos e queridas. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre. Nós estamos começando esse culto. Quero chamar sua atenção para que você se conecte, para que você, ainda que você esteja em casa, ainda que você esteja de alguma maneira fora aí de um lugar mais tranquilo, como estamos aqui na igreja, um lugar mais separado, mais apropriado. Quero que você, ainda que esteja em casa, ainda que esteja aí no seu sofá, na sua sala, no seu quarto, que você pare tudo agora. Pare todas as coisas. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos falar com Deus, nós vamos adorar a Deus. Quero que você não seja um telespectador sentado assistindo um programa, mas quero te desafiar a ter um tempo com Deus, a buscar a Deus. Nós sempre falamos isso, vou falar mais uma vez. Seja um evangelista, pegue aí o link que você pegou no grupo da igreja, compartilha nos grupos familiares, no grupo da empresa, no grupo dos amigos, chame pessoas para terem um tempo com Deus. Nós temos vivido dias muito difíceis, dias muito confusos, dias de muita dúvida, de muita incerteza, de muitas crises. Nós sempre precisamos de Deus, nós sempre precisamos ser alimentados por Ele, mas certamente estamos num tempo onde essa necessidade tem se tornado ainda maior. Então não apenas busque a Deus, mas coloque outras pessoas em conexão, para que a gente possa ter um tempo abençoado na presença de Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 18.
nós vamos ler, nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos ouvir uma palavra, um testemunho. Nós temos um tempo gostoso hoje aqui. Eu quero que você esteja conectado em nome de Jesus. Salmo 18 está escrito assim, versículo 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Queridos, esse é um salmo de alguém que confiava em Deus, salmo de Davi, salmo de alguém que mostra intimidade com Deus, segurança em Deus. Ele fala: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, minha força, meu baluarte. Querido, que esse coração do salmista possa ser o seu coração. Eu não sei em quem você tem colocado a sua fé, eu não sei quem tem se tornado a tua segurança nesse tempo de luta, de dificuldade, mas eu quero te dizer, o Senhor quer ocupar esse lugar, o Senhor quer aquietar o teu coração, o Senhor quer fazer morada no teu coração, na tua casa, o Senhor quer passar esse tempo de crise, de tempestade ao teu lado, te fortalecendo, te guiando, e não apenas esse tempo, mas todo o tempo, até o último dia de nossas vidas, que o Senhor seja o teu Deus, que Ele seja o teu refúgio, que Ele seja o teu seguro, que Ele seja o Deus que Ele é. Amém? Se você puder, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria ter um tempo de oração. Os nossos queridos do louvor já estão se posicionando aqui. Eu queria que você, se você pode, apague as suas luzes aí na sua casa. Não esteja pensando em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra situação. Vamos buscar a Deus. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Vamos fazer menção ao nome do Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos nos tornar filhos. Obrigado, Senhor. Temos segurança, temos convicção, temos certeza, temos esperança. Nós não estamos abandonados nessa terra, nós estamos guardados, protegidos. O Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus a Tua presença se espalhe, Pai, cada lugar onde a nossa canção, a nossa voz chegue, que a Tua presença chegue, que a Tua segurança chegue, que o desespero saia, o medo saia, o ódio saia, a dúvida saia, a tristeza, a depressão, a enfermidade, a opressão, a tribulação, tudo, Senhor, que possa estar tirando a paz dos Teus filhos, a alegria dos Teus filhos, que tudo isso saia, que tudo isso cesse, que a presença do Senhor venha de maneira palpável, real, que o Senhor invada, Senhor, cada sala, cada quarto, cada casa, cada coração, que homens e mulheres possam ter uma audiência com o Senhor agora, e possam ver a tua face, possam ouvir a Tua voz, e possam terminar esse tempo, Senhor, renovados, fortalecidos. Senhor, o Teu nome é poder, o Senhor é poderoso. Pai, nós estamos debaixo das Tuas asas, nós estamos sob as Tuas penas, e não há motivo para desespero. O Senhor cuida de nós. Que ao terminar esse tempo de culto, Pai, os Teus filhos estejam renovados, encorajados, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença. Que seja um culto poderoso, Senhor, que traga resposta, que traga a Tua voz, que traga a Tua revelação. Que todos possam sair cheios da Tua presença. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. O
poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Glórias a ti, Senhor. Nós amamos o Senhor, Jesus. Nós amamos o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Vamos declarar que só Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui.
és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Não há outro além de ti, Deus. Senhor, nós queremos nos derramar diante de ti mais uma vez. Senhor, nós queremos rasgar o nosso coração a ti mais uma vez. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da tua presença. Nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor, que nós te adoramos, Senhor. Tu és digno, Deus. Tu és digno, Senhor. Ah, Senhor, amamos a ti, Deus. Neste lugar tu és rei. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar tu és rei. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Agora se me humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos
você coloca as suas mãos sobre o seu coração. Nós estamos na presença do Senhor. Diga para Ele que você pertence a Ele. Diga para Ele que você deseja viver a vida dEle, deseja viver na presença dEle. Senhor, nós temos entendido que não há nada mais precioso, Pai, do que estarmos diante de Ti. Se você pode, junte-se aí com a pessoa que está do seu lado. Peça para que o Senhor abençoe o seu casamento. Peça para que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Pai, nós estamos numa situação tão complexa, Pai, tão estranha. Pedimos em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada casa, abençoa cada lar. As necessidades são diversas, Senhor, as necessidades são tantas, mas nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que é o Senhor quem pode suprir, é o Senhor quem pode fazer, ó Deus, surgir aquilo que não existe. Há esse poder em Ti, ó Pai. Cuida de cada casa, cuida de cada lar, cuida de cada filho, de cada filha. Cuida, Senhor, cuida de nós. Nos humilhamos na presença do Senhor porque reconhecemos: sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor não há sustento, sem o Senhor não há segurança, sem o Senhor não há paz. Cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Queridos, nós vamos passar o momento da palavra. E nós estamos com um convidado especial nessa noite, que você conhece muito bem, mas fazia um tempo que ele não estava aqui entre nós. Não sei se você já consegue ver aqui, nosso querido Juracê José de Souza Júnior. Hoje, quando ele chegou, eu falei assim: o bom filho a casa torna. Foram praticamente 2 meses, né? Praticamente 60 dias de folga sem querer. Não sei se todos sabem, né? Mas o Júnior sofreu um acidente, fraturou o calcanhar. Ele vai falar um pouco disso aqui, mas estamos felizes por você estar aqui. Esse é o seu lugar, nesse lugar aqui, no púlpito, pregando, ensinando, falando. E eu quero orar pela vida do Júnior e quero que você esteja aqui, né? Ouvindo a voz de Deus, para que o Senhor fale conosco e possamos sair daqui abençoados. Pai, te louvamos, Senhor, pela vinda do Júnior aqui, te louvamos pelo livramento, Pai. Sabemos que ele sofreu algo chato, terrível, mas sabemos também que poderia ter sido tão pior. Ele poderia nem estar aqui, ele poderia ter fraturado a coluna ou tantas coisas. Quero te pedir, Senhor, cuida do teu filho, que esse restante de recuperação que ainda temos, Pai, possa ser abençoado pelo Senhor, que as tuas mãos se estendam sobre a vida do teu filho. E que nesse tempo, Pai, que ele vai compartilhar a palavra, que ele vai falar um pouco do que aconteceu com ele, esse testemunho, que o Espírito do Senhor fale através dele, que ele se cale para que o Senhor possa falar e que saiamos todos, Pai, todos estejamos abençoados, supridos, alimentados pela Tua voz, Pai. Cuida desse tempo, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão, fique firme aí. Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Ainda que aí na sua casa, aí, que bom ouvir um glória a Deus aqui, entre os poucos irmãos que estão aqui. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com vocês, ainda que distante, né? Ainda que cada qual na sua casa e a gente aqui. Mas é muito bom estar com vocês, é muito bom estar aqui neste lugar. Eu já fui muito abençoado aqui e eu sei que Deus é muito bom. Eu sou um cara meio chorão, acho que a maioria de vocês já sabem, né? Mas eu não quero ficar chorando, não. Eu quero muito que Deus use a minha vida. O pastor já orou por mim, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Eu queria que você que está aí na sua casa, que você fechasse seus olhos e que você pedisse a Deus para falar com você, para que não seja apenas a minha voz, mas para que seja o Senhor falando no seu coração.
A palavra do Senhor, ela tem esse poder. A mesma palavra, ela consegue falar com diversas pessoas, com dezenas, com centenas, com milhares de pessoas, ainda sendo uma única palavra. Ela consegue ser uma palavra que adentra no teu coração, como se ela fosse só para você, individualmente. Ao mesmo tempo ela está falando com muita gente. Então o meu desejo nessa noite é que o Senhor fale com você, que Ele visite a tua casa, que Ele visite o teu lar, é que Ele coloque você sobre uma rocha. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, usa minha vida, Deus. Eu, como sempre digo aqui, reconheço as minhas limitações. Eu sou um ser humano falho, fraco. Eu erro como todas as pessoas. E eu sei, Deus, que se o Senhor não usar a minha vida, se o Senhor não falar através de mim, então serão só palavras, Deus. Mas eu sei, se mesmo com a minha limitação, o Senhor me usar, o Senhor falar através da minha vida, eu sei que pessoas serão impactadas, tocadas, transformadas através desta palavra. Então eu te peço, Senhor, usa a minha vida, fala com os teus filhos, toca em cada um, aonde estiver, Pai. Aqueles que estiverem vendo essa gravação, esse vídeo, em qualquer lugar, aonde estiver, aqui em São Paulo ou em outros estados, como eu ouvi hoje o testemunho do pastor, dizendo que alguém foi abençoado nos Estados Unidos, através de uma pregação feita aqui. Então aonde for, Pai, que a Tua palavra possa transformar, possa tocar vidas, e pessoas possam ser totalmente cheias do Teu Espírito Santo, que elas possam ser confortadas, consoladas, exortadas, seja o que for, que a Tua palavra quiser falar a cada coração, que seja dessa forma, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, amém. Queridos, como o pastor disse aqui, eu sofri um acidente aqui, e eu até andei comentando com o pessoal das células, aqueles que estão mais próximos, aqueles que eu tenho tido contato, que eu aprendi uma coisa, que tudo que eu for fazer, eu tenho tentado dizer sempre: se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Se Deus quiser, eu vou sair. Se Deus quiser, eu vou comprar tal coisa, eu vou conquistar tal coisa. Porque eu vi muito de perto que todo poder está nas mãos de Deus. A gente, por melhor que seja, a gente não tem a mínima condição de dizer que a gente vai fazer isso ou que a gente vai fazer aquilo, porque a qualquer momento a gente pode ser surpreendido por algo do qual nós não programamos, nós não pensamos, a gente não queria que acontecesse. E então que você aprenda isso também. Se Deus quiser, você pode fazer qualquer coisa. Se Deus permitir, a gente pode chegar aonde a gente quiser ir, com a permissão dele. E eu vou falar mais a respeito do acidente durante a pregação, mas eu queria que você lesse comigo aí uma palavra que é muito conhecida de todo mundo que é crente, ou todo mundo que tem alguma intimidade com a Bíblia, já ouviu falar dessa palavra. Ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Tem vários títulos para essa mensagem. Ora a Bíblia fala de um prudente e um insensato, ora fala sobre a rocha, sobre a areia. E eu queria ler com você o que está aqui. Olha só o que diz essa palavra, Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Até aí, sabe, queridos, nesses dias todos, esses 2 meses que se passaram, essa passagem falou muito ao meu coração. Aonde estamos alicerçados? Aonde que você está alicerçado? Eu queria que você pensasse nisso essa noite. O que que te mantém em pé? O que que te sustenta em pé? Essa palavra, ela fala de alicerce. E eu fiquei pensando, ela fala sobre 2 fundamentos. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: a prática da palavra nos torna inabaláveis. A prática da palavra nos torna inabaláveis. Sabe, queridos, eu até estava falando com a Flávia, o Fábio, eu vi eles esses dias, e ela pregou aqui, tem acho que 2 quarta-feiras, a respeito dessa palavra, e foi uma bênção, falou muito com a minha vida, foi muito forte. E eu falei: Flávia, essa é a palavra que está no meu coração, porque esse texto ele permeou sobre os meus pensamentos. Eu dormia pensando nele, eu acordava pensando nele, porque eu vivi muito de perto algo que às vezes tenta balançar a gente como cristão, a gente como servos de Deus. E eu fiquei lendo essa palavra e pensando na minha vida, e pensando aonde que eu estava firmado. E eu não sei se você prestou atenção, mas essa palavra fala sobre os fundamentos. E no contexto em que nós vamos falar aqui, está relacionado diretamente com um alicerce onde se pode construir uma estrutura. Porque é isso que essa palavra quer falar. E Jesus cita diretamente 2 tipos de estrutura. Uma na areia e outra na rocha. É possível perceber que são 2 elementos bem diferentes um do outro. A rocha, ela é totalmente resistente, palpável, robusta, algo que representa força e segurança. Já a areia é um ajuntamento de pequenas partículas palpáveis, mas ela é como a gente vê na praia. Quando a gente pega, ela escorre pelos nossos dedos, ela não mostra resistência, ela não passa nenhum tipo de segurança para ser usado como um lugar de sustentação. E isso tudo falou muito a minha vida, porque diversas vezes eu perguntei para mim mesmo: Júnior, aonde você está alicerçado? E talvez você não saiba disso, mas a Palestina, queridos, ela tem uma peculiaridade. Ela é conhecida por chuvas torrenciais. Esse lugar onde Jesus viveu, onde ele falou com os discípulos, onde ele pregou para o mundo quem era o Salvador, quem era a verdadeira rocha, é um lugar onde acontecia muitas chuvas torrenciais. É tanto que, se você perceber na palavra, você vai ver que algumas vezes os discípulos foram surpreendidos por chuvas muito fortes, que amedrontaram eles, que deixaram eles perdidos, sem saber o que fazer, precisando da segurança de Jesus, seja no barco, seja com Pedro, seja com os outros discípulos, homens experientes no mar, experientes no meio da tempestade, se amedrontaram com tamanha chuva que ocorria naquele lugar. E isso me chama a atenção, porque quando Jesus está falando aqui de 2 lugares, de 2 formas de se firmar uma estrutura,
ele fala que quando a chuva vem, quando a tempestade vem, é que a gente vai perceber como que foi feita esse alicerce, como foi feita essa estrutura, se ela vai ou não suportar aquilo que está vindo, aquela chuva, aquele vento, aquelas correntes de água que afetam a estrutura. E algo me chama a atenção aqui, porque quando Jesus fala assim com os seus discípulos e com as pessoas que estavam ouvindo ele fala de uma forma totalmente compreensível. Elas sabiam do que ele estava falando, porque elas já tinham passado por essas chuvas torrenciais, já tinham visto, sim, muito provavelmente o risco de casas caírem, para Jesus usar esse tipo de parábola, esse tipo de história, para que eles compreendessem o que ele queria falar. E eu não sei se você se percebeu disso, mas a casa que ficou em pé, no que Jesus falou, a casa que ficou intacta, foi a que foi construída na rocha. E dessa forma, Jesus chama a atenção deles para um assunto extremamente importante. Não se trata de bens materiais, e sim da própria vida, devido às tempestades que podem desmoronar, causando total destruição na vida de cada um deles. Jesus não estava aqui falando apenas de estrutura física. Jesus estava falando aqui de duas estruturas que podem sustentar um homem e uma mulher em pé. E eu fiquei pensando nisso, e um único ponto que eu pensei foi que existem dois tipos de ouvintes nesta parábola. Quando Mateus fala que nesse capítulo 7, versículo 24, não há apenas dois tipos de rocha, uma rocha e areia, não. Há também dois tipos de ouvintes. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Qual tipo de ouvinte você é de Jesus? Porque aqui existiam dois tipos de pessoas no meio daquela multidão toda. Ou alguns, ou a metade, ou não sei quantos, estavam ouvindo Jesus e iriam agir de uma forma, mas uma outra parte, a gente também não sabe quanto, estava ouvindo Jesus e iriam agir de uma outra forma. E eu queria chamar sua atenção para isso. Sabe, queridos, o que ouve a palavra e não pratica é comparado ao homem que construiu a casa na areia e ficou em ruínas. Preste atenção no que Jesus está querendo dizer. E o que ouve a palavra e pratica é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha, a casa que ficou intacta. Eu não sei se você está entendendo, mas eu queria que você conseguisse identificar o que Jesus quer dizer com essa forma de mostrar como a gente pode estar firme ou como a gente não pode estar firme. Eu queria que você tentasse entender e praticar ou aplicar na sua própria vida. O foco de Jesus sempre foi pessoas. Ele não era um construtor, ele não tinha interesse em construir casas, mas ele queria que aqueles ouvintes tivessem tão claro que é possível construir uma casa de uma forma sólida, construindo assim a própria vida em base sólida, que ele está chamando a atenção deles com essa história. E muitos deles não entenderam, e eu queria muito que você prestasse atenção na sua vida hoje. Será que você está entendendo o que Jesus queria dizer com essa parábola, com essa ideia de se apoiar, de construir a vida sobre a rocha? Será que você está entendendo isso? O livro de Mateus, ele é interessante, porque Mateus ele fala muito para aqueles que já conhecem Deus. Mateus ele fala muito para o povo de Israel, aqueles que já tinham uma esperança, uma expectativa no próprio Messias. Mateus fala para a gente que já sabia o que era evangelho, e talvez isso sirva muito para mim e para você essa noite.
Nós que já conhecemos a Jesus, nós que já sabemos quem Ele é, nós que já tivemos uma experiência com Ele. Você já se perguntou se você está verdadeiramente firmado na rocha? Eu queria te fazer algumas perguntas e talvez a resposta a essas perguntas vai mostrar se você está compreendendo o que Jesus quis dizer quando Ele fala para que você, de uma forma prudente, construa a sua casa sobre a rocha. Eu pensei nisso nesses dias em que passei por toda essa situação. E eu queria te fazer uma pergunta: qual é o seu porto seguro? Pensa nisso, pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, fala, qual que é o seu porto seguro? Em que você tem confiado verdadeiramente? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para saber se você está ou não alicerçado em Jesus. Quando a gente consegue responder essa pergunta, então a gente vai entender. E aí eu fiquei me perguntando, eu me lembro dos dias que eu passei internado no hospital. E aí eu comecei a me perguntar, e eu queria que você se perguntasse. Tenta se imaginar sem o seu emprego. Como que você estaria sem o seu emprego? Tenta imaginar e pensa agora. Se você recebesse a notícia, como muitos receberam durante essa pandemia, de que você perdeu o emprego, como você ficaria? O quanto isso te abalaria? Pergunta isso para você mesmo de uma forma sincera, para que a gente possa chegar em algum lugar no final desta mensagem. Pensa e pergunta para você mesmo, ou se imagina você sem dinheiro. Pensa comigo, um pouco antes da pandemia, um pouco antes do acidente, uma empresa que eu trabalho, o meu chefe me ligou e falou assim: você vai receber só 30% de salário. Como, sei lá, se mais da metade dos brasileiros passasse por isso. Eu também passei. Não é uma notícia muito boa de se receber. Agora se imagina, com 30% já não foi fácil. Imagina se alguém falar assim: acabou, não tem, secou, a fonte já era. Pensa na sua vida, como isso vai chegar até você, o que isso vai causar em você. Pensa na sua vida sem a sua esposa, ou sem o seu marido, sem gracinha, né? Sem dizer, opa, não. Pensa se você perdesse. Meu Deus do céu, eu pensei nisso. A Alessandra tem sido não apenas um pé, mas os 2 pés, os 2 braços, tudo. A Alessandra quem tem feito tudo em casa. E eu fiquei pensando, meu Deus, que bom que o Senhor me deu essa mulher. Agora, e se perder? Eu queria que você pensasse aonde que está firmada a sua vida e os seus filhos. Eu ouço tanta gente, mãe, pai, dizendo que se perder os filhos, o mundo acabou. Tudo acabou. Eu queria que você pensasse nisso. Imagina você sem os seus filhos. Imagina você sem a sua saúde, assim como nós vimos a história de Jó. Imagina isso. Você já conseguiu pensar nisso? Eu quero que você pense aonde você está alicerçado. Você já pensou você perdendo todos os seus amigos? Tem um amigo meu, o Miro, que ele diz que é melhor ter amigos do que dinheiro, e eu concordo com ele. Quem tem amigos tem muita coisa. Mas você já pensou se você perdeu os seus amigos? Tenta imaginar sem a coisa que mais toma tempo da sua vida. Pensa se imaginar sem aquilo com que você gasta mais tempo. Eu não sei o que é, mas você sabe. Eu não sei se é internet, se é família, se é trabalho, se é televisão. Eu não sei, mas pensa você sem poder usufruir mais daquilo que você hoje tem gasto mais tempo. Tudo isso
eu sei que é muito importante para todos nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é totalmente possível perder tudo de uma hora para outra. É verdade ou não é? É muito fácil perder um emprego. É muito fácil ser acometido de uma doença, perder um filho, perder uma esposa. É muito fácil que os seus amigos virem o rosto para você e você quer ver. Até se são amigos, é só você perder o dinheiro. Junto com a perda do dinheiro você vai perder os amigos. E tem muitos que perdem mulher, e tem muitos que perdem filho, e tem muitos que perdem tudo quando perdem o dinheiro. E aí eu pergunto, aonde você está alicerçado? Foi essa a pergunta que eu me fiz. Talvez você perceba que Jesus não é de fato o seu porto seguro quando a gente começa a pensar em tantas essas coisas. Talvez quando você pensou aqui no que você poderia perder, que talvez te desestabilizasse, é muito provável que Jesus nem passou nessa conta aí. É muito provável que você nem se lembrou de Deus. A gente se lembra de tantas coisas, mas é muito provável que Ele nem foi lembrado. E eu queria te dizer que Ele é o principal. Nós temos tido uma experiência interessante, vamos dizer assim, nessa época de pandemia. A igreja se fechou. A gente está tendo cultos, como você está vendo, online. A gente não reúne mais aqui as pessoas. A gente não tem mais o aconchego. A gente não tem mais aquela comunhão. A gente não tem mais aquele monte de gente aqui pulando, dançando, adorando a Deus, cantando, recebendo uma palavra, dando uma palavra, orando junto. E tantas vezes a gente viu aqui esse céu se abrindo e a ação de Deus aqui no nosso meio. Todo mundo junto, e era notório que não era humano, era Deus quem estava aqui. E a gente perdeu isso. E eu te pergunto, como tem estado a sua comunhão com Deus lá na sua casa, sem essa presença tão maravilhosa que a gente tem aqui? Aonde está o seu alicerce, queridos? Sabe, eu não sei se você já prestou atenção nesse livro de Mateus. Como é um testemunho, eu me permiti citar desde o capítulo 3 até o capítulo 7. Eu não vou falar deles aqui, mas eu quero citar eles para instigar você, para que você aí na sua casa leia esse evangelho, para que você possa compreender o que Jesus está querendo com essas palavras. Esse capítulo 7 aqui, depois do versículo 24, nesse texto que nós lemos, quando você entra no capítulo 8, você vai ver que mudou o que Jesus está fazendo e falando. Mas até aqui, ele tem algo a nos ensinar sobre alicerce. E foi por isso que eu dei o nome a esta palavra. Foi por isso que eu disse que a prática da palavra nos torna inabaláveis. Porque é a palavra quem vai nos tornar inabaláveis. É conhecer a palavra que vai nos sustentar em pé, que vai nos manter alicerçados em algo que pode nos sustentar. E nesses capítulos que eu falei, de Mateus, do capítulo 3 até o capítulo 7, tem algo que esclarece totalmente o que Jesus queria dizer a respeito desse alicerce, a respeito dessa rocha e a respeito da areia. Eu não sei se você já prestou atenção, mas no capítulo 3, João Batista anuncia que Jesus chegou. No capítulo 3, ele mostra que a expectativa que se tinha de que viria o Salvador, de que o Messias estava por vir, ela se concretiza. João Batista, que estava pregando arrependimento para o povo, ele estava dizendo: o Messias virá, e aquele que batiza com o Espírito, aquele que batiza com fogo, ele está para chegar. E agora nesse capítulo ele chegou. João Batista vê, e a resposta que ele tem quando ele manda perguntar se Jesus era o que eles esperavam, era o Messias, os cegos veem, os coxos andam, o milagre está acontecendo. Eu sou sim o Jesus de Nazaré, eu sou o Messias, eu sou o Cristo que veio para salvar a toda a humanidade. Ele começa falando isso, e eu queria que você prestasse atenção nisso,
porque o fundamento que nós temos é a palavra. Aí no capítulo 4 de Mateus, Jesus passa pela tentação com o diabo. Jesus é tentado, Jesus é levado para aquele lugar de tentação, aonde o próprio diabo vai tentar tirá-lo do foco, vai tentar fazer com que ele desista e aceite as suas ofertas. Jesus passa por aquela prova, por aquela tentação. Jesus sai daquele lugar fortalecido e o diabo enfraquecido, porque ele mostra que ele realmente é o Messias. Ele passa por aquele lugar sem desistir, sem falhar, sem titubear. Ele passa por aquela tentação. E lembra que ele vem dizendo: quem ouve essas minhas palavras, foi por isso que eu citei tudo isso no capítulo 5. Jesus fala das bem-aventuranças, perceba aí, isso eu até quero ler no capítulo 5, eu acho muito interessante. Eu vou só aqui, de uma certa forma, parafrasear, para que você possa compreender. Jesus começa a falar a respeito das bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 1, Jesus vai falar das bem-aventuranças. E eu queria chamar a sua atenção aqui, porque há algo muito interessante nisso. Se o nosso alicerce é a palavra, e é isso que nós vamos chegar à conclusão até esse final, então nós precisamos entender que tinham outras palavras sendo lançadas, e Jesus vem aqui com as bem-aventuranças, e aí ele começa a falar: bem-aventurado os pobres de espírito. E eu queria que você entendesse isso, sabe por quê? Porque existiam escribas, fariseus, existiam ali a sinagoga, existiam ali o templo, aonde se era pregado algo que tinha se perdido, que não era a vontade de Deus. E Jesus está deixando muito claro para esse povo que ele vinha mostrar o que Deus realmente queria falar através da palavra. Parece que eles tinham entendido tudo errado. Sabe por quê? Porque veja se isso se parece com os fariseus. Olha só o que ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. Eu não consigo perceber um fariseu pobre de espírito. Olha o versículo 4: bem-aventurados que choram. Eu não consigo ver nos evangelhos um fariseu chorando. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra. Eu não consigo ver nenhum fariseu, aqueles que ensinavam o que era religião, humildes. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Eu não consigo ver justiça naqueles homens. Bem-aventurado, versículo 7, os misericordiosos. Eu não consigo ver misericórdia naqueles homens. Tudo que eles queriam era condenar, era matar, era destruir a vida de pessoas. Olha só o versículo 8: bem-aventurados puros de coração. Eu não consigo também ver essas qualidades, pelo menos nos fariseus e nos escribas citados pela palavra. Bem-aventurados pacificadores. Quando eu vejo bem-aventurados pacificadores, eu me lembro dos fariseus incitando a multidão para apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Tudo isso que está falando aqui não se parece com os que ensinavam o que era a religião que muitos estavam se firmando nela. Eu acho interessante ler isso, porque Jesus deixa muito claro que ele não veio para mudar o que havia sido feito, ele veio para cumprir aquilo que havia sido prometido. E eu acho muito interessante que lá no versículo 21, a gente percebe que ele não veio mesmo para mudar. Capítulo 5, versículo 21, olha que interessante. Ele não veio para isso, ele veio foi para esclarecer, para que com a palavra a gente pudesse se firmar em algo palpável, no que Deus queria. Olha só o que ele diz no versículo 21: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vós: qualquer que se irar contra o irmão estará sujeito a julgamento. Olha só o que ele diz no 27, isso me chama muita atenção. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher
e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Sabe, queridos, isso me chama muita atenção, porque é como se Jesus estivesse vindo falar assim: ó, não se firma nisso que eles estão pregando não, porque está tudo errado. Se firma nessas minhas palavras, que essas minhas palavras sejam o seu alicerce. Viva como está pregando o Sermão do Monte, viva como quem age dessa forma. Quando ele fala que aqueles que matavam eram os que seriam julgados, e quando ele vem dizer: não, vocês entenderam errado, não é isso. Quando você se ira com alguém, a possibilidade de você desejar matar essa pessoa é muito grande, então não se ire. Ele fala lá: você comete adultério e por isso você vai ser condenado, vai ser julgado. Mas ele vai além, ele fala assim: não olha com interesse, porque se você olhar com interesse, você vai chegar ao adultério. Jesus está dizendo assim: esquece um pouco o que esse povo está falando a respeito do meu Pai, e ouve essas minhas palavras. Sabe, firma a vida de vocês nessas minhas palavras. Foi por isso que eu fiz questão de ler, porque Jesus está falando aqui: essas são as palavras verdadeiras, é nisso que o meu Pai está. São nas palavras que eu estou proferindo a vocês, são nessas verdades. É para você amar, é para você ser humilde, é para você ser misericordioso, é para você viver de acordo com o que eu estou te dizendo. E você vai perceber que até o capítulo 7 de Mateus, aonde Jesus está falando essas palavras, ele vai mostrar a essência do reino de Deus. A gente ouve muitos pastores dizendo que se nós guardássemos no nosso coração somente o Sermão do Monte, esse que nós falamos aqui, a gente já viveria o Evangelho muito plenamente, de uma forma muito satisfatória. E eu fiquei pensando: Senhor, eu preciso estar firmado nessas palavras todos os dias da minha vida. Eu queria dizer para você que o que Jesus está dizendo aqui é que a rocha, é que a estrutura firme, o alicerce firme no qual nós precisamos estar firmado é nesta palavra, na Bíblia, é nos ensinamentos que Ele tem para cada um de nós, porque é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos manter em pé no dia mau, é a gente conhecer a palavra, porque quem conhece a palavra conhece Jesus, e quem conhece Jesus está firmado na rocha, que é Ele e a sua palavra. Sabe, queridos, no capítulo 7, Jesus continua ensinando a respeito do reino de Deus e como se relacionar com Ele. Você vai perceber, o capítulo 6 e o capítulo 7, Jesus fala muitas coisas que são ensinamentos para uma vida. E aí eu me lembrei de algo. Ele fala que Ele cuida, Ele fala: olha os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu como cada um deles. Ele fala: olha as aves do céu, olha só, elas não fazem nada e eu cuido delas. Imagina você. E eu olhei para a minha vida naquela situação que eu estava passando, e eu me senti tão acolhido por Deus, eu me senti tão cuidado por Deus, porque Ele vai ensinando a gente como viver com Ele, como caminhar com Ele, como se relacionar com Ele. E eu queria que você entendesse uma coisa. Nós temos o capítulo 8, e nós temos todos os outros capítulos. Mas esse povo que estava ouvindo a palavra aqui, que Ele estava convidando para se firmar na rocha, eles não tinham. Eles só tinham até aqui, até onde Jesus estava falando. O resto ainda lhe faltava, porque ainda ia acontecer. Agora, por isso que eu chamo a sua atenção nessa noite. Será que conhecendo toda a palavra, como nós temos hoje, você está firme em Jesus? Você está lendo ela para conhecer o que Ele tem para você? Sabe por quê? Porque por fim chega no versículo 24, onde Jesus chama todos nós para uma decisão. Onde Jesus está dizendo: existem dois lugares onde vocês podem se firmar.
Vocês podem construir a vida de vocês em Jesus e na sua palavra. Ou você pode construir a sua vida em qualquer outra coisa. E eu queria que você pensasse comigo essa noite, o que você escolhe? Você escolhe construir a sua vida em cima da estrutura, em cima do alicerce, que é a palavra de Deus, os seus ensinamentos e o próprio Jesus? Ou você vai construir a sua vida no que dizem por aí? Ou você vai alicerçar a sua vida nas coisas que te dão segurança, no emprego, ou na família, ou seja lá nos amigos, ou seja ensinamentos que não provêm da palavra, que é a verdade? Aonde você vai alicerçar a sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço, porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Existem aqui dois tipos de ouvintes: os que vão construir a sua história, a sua vida, a sua casa na rocha, que é Jesus e a sua palavra. Mas existe um outro tipo de ouvinte, que vai construir a sua vida na areia, nas coisas que o mundo oferece, na segurança que a tua própria força te dá. E eu vou te dizer que se você escolher isso, talvez não seja a melhor escolha. Melhor, com certeza não é a melhor escolha. Se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós seremos inabaláveis. É isso que eu aprendi nesses dias. E eu vou deixar você, talvez curioso e querendo ler a palavra. Vai lá ler o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, até você achar o rei Josias. E você vai ver o que é esta palavra, e ainda não estava inteira como a gente tem. Pode fazer em uma nação que atende a ela, ouve a ela e segue o que ela fala. Vai conhecer a história do rei Josias, para você ver o que eu estou dizendo de ter a vida fundamentada na palavra. Eu percebi que o que me manteve em pé, e tem mantido até agora, são todos os ensinamentos que a palavra me trouxe, e o conhecer a Jesus. Eu passei por uma situação inesperada e muito difícil. Eu percebi algo, irmãos, muito importante. A gente só sabe se a casa é construída na rocha, ou se a vida é construída na rocha, quando vem a tempestade. É isso que esse texto mostra. Esse texto que nós lemos, ele não fala que vai ser perceptível a casa que está construída na rocha, a casa que está construída na areia no dia a dia, não. A vida é construída em Jesus e na sua palavra, e a vida é construída no mundo e no que Ele oferece. Também só vai ser conhecida quando vem a tempestade. A tempestade, a chuva forte, o vento, as torrentes batendo contra a casa, é o que vai mostrar o alicerce dela. Eu estive participando da construção desse templo que a gente tem aqui, e eu queria dizer para você que tem 50 estacas enfincadas aqui nesse chão, com mais de 15 metros de profundidade, abaixo do nível do primeiro andar. Quem vê essa estrutura linda, maravilhosa, não faz ideia do que precisa de fundação para sustentar tudo isso em pé. Mas pode vir a chuva que vier, né, pastor Fábio? Que não vai derrubar essa igreja. Ela vai permanecer de pé, porque ela está bem estruturada. Não somente com as estacas, mas Deus está aqui, neste lugar, sustentando. E eu queria dizer que da mesma forma não é possível perceber, queridos, se você está alicerçado na palavra, e se você está alicerçado em Jesus, se não vier a chuva na tua casa, na tua vida, se não vier as tempestades que tantas vezes a Bíblia até diz que o sol, a chuva, eles nascem para justos e para injustos. Então enquanto a tempestade não vem e não atinge você, não dá para saber onde você está alicerçado.
A gente só consegue perceber isso quando vem a dificuldade, quando vem a luta. E é por isso que eu estou dizendo que você precisa tentar se perceber nisso. E sabe quando que a gente se percebe fazendo o alicerce na nossa vida? Quando a gente vai lá para o quarto, como a Alessandra pregou outro dia aqui e disse, quando a gente vai buscar Jesus lá no secreto, o alicerce é feito no secreto. Toda obra que você vê pode ser o maior prédio, o mais alto, o mais robusto, você nunca vê a fundação, você nunca vê quando ele está sendo construído, a não ser que chegue no primeiro andar. Foi assim com esta igreja, e é a mesma coisa. Se você quer alicerçar a sua vida em Jesus, ninguém vai ver isso, só quem vai ver isso é você. Lá na sua casa, lá no seu quarto, lendo a palavra, buscando conhecimento nele, sabendo quem ele é, como ele age, como ele toca na vida das pessoas, como ele te criou, como ele te fez, o que ele fez na vida daqueles que vieram antes de você. É conhecendo Deus verdadeiro. Se você ler a palavra, se você conhecer a palavra, eu tenho certeza que nenhuma outra doutrina vai te enganar, porque a palavra ela é sólida, ela é firme, ela é clara, quando ela fala ao nosso coração. Então a gente perde toda a dúvida a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos, a respeito de para onde nós vamos, e nós perdemos até mesmo o medo da morte, porque nem ela pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a gente aprende isso, a gente está verdadeiramente firmado na rocha. Eu caí da escada aqui na igreja, acho que devia ter uns 2,5 metros, e a gente estava ali fazendo algo tão simples. Eu já trabalhei a 120 metros de altura, queridos. Eu já trabalhei a 60, a 70. E eu não subi em uma torre de bobeira. Eu subi, eu peguei chave, e eu apertei parafuso, e eu desmontei peça em 120 metros de altura, seguro apenas por um cinto. Eu já trabalhei no telhado da igreja antiga, junto com o pastor Braulino e outros irmãos. E nós corremos tanto risco, e eu nunca caí de tantas alturas. E aqui foi uma coisa tão besta, tão boba. Eu me vi naquela escada, e eu acho que era o último parafuso que a gente ia apertar. E o Gabriel viu um pedaço de pão, foi comer. E a gente também. E aí a minha escada ficou sozinha, não tinha mais ninguém segurando. E eu estava acostumado com alguém segurando a escada. E quando eu empurrei, eu vi a escada balançando, eu pulei, eu caí. E quando eu caí, como disse o médico, esfarelei o meu calcanho. Isso é para você ver o que 100 quilos faz. Quando cai de 2 metros de altura, em cima de um único pé. E naquela hora, queridos, eu não me imaginei naquela situação. Então eu sabia que era grave. E aí eu comecei a chorar de dor, porque a dor era tão intensa. E eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, acho que foi algo muito grave. E eu me lembro que estava só eu, o pastor Fábio, o Gabriel e o Guilherme. E aí na hora já me veio na cabeça, meu Deus, eles são tudo de estrutura pequena, quem que vai me tirar desse lugar? E aí eu olhei e falei, Guilherme, pelo amor de Deus, chama o resgate. E o Guilherme estava assim, anestesiado, ele não sabia o que fazer. E eu chamo o resgate. E o pastor Fábio, com toda a calma do mundo, quem conhece ele sabe como ele é, ele olhou e falou, não, Júnior, não foi nada não, calma. E eu morrendo de dor, e eu falando, meu Deus, eu sei que foi grave. E o pastor, calma, você vai ver, vamos tirar o sapato, você vai ver que não foi nada. E aí quando ele tirou o sapato, ele continuou com o mesmo semblante, mas já percebendo que não era tão simples. Meu pé estava muito torto, muito inchado. E aí, por isso que é bom servir a Jesus e estar firmado na rocha, que o pastor Fábio, com a força de um leão, junto com o Gabriel e o Guilherme, me levaram até lá embaixo e me levaram no carro. E aí, irmãos, eu passei os 10 piores dias da minha vida. E foi aí que eu pensei nisso tudo que eu acabei de falar para vocês. Sabe por quê? Porque eu não queria estar naquele hospital.
Eu não queria estar naquele lugar. A dor era tão intensa que eu chorava desesperadamente. Eu não aguentava. Todo mundo que passava ficava me olhando e eu não estava nem aí, porque a dor era demais. Eu não sabia o que fazer. E aí a gente chegou no hospital do Grajaú. E eu me lembro que eu nem queria saber de Covid, de não Covid. Eu e o pastor Fábio lá, e aquele monte de gente gritando, sofrendo. Era sofrimento de todo lado, e eu também sofrendo. E aí o médico, com um tempo, aplicou em mim 2 medicamentos muito fortes. O primeiro foi o Tramal, e não passou a dor. E aí depois ele aplicou morfina. E aí, com o tempo, meu semblante foi mudando. O pastor Fábio até falou: meu, seu rosto já está mudando, está passando a dor, né? Eu falei: tá. E eu me vi sem dor e fui para o outro hospital. E aí chegou lá, já estava passando o efeito do remédio, a dor começou de novo. E quando deu 1h da manhã, irmãos, eu me vi ali sem ninguém, porque a Alessandra não podia ficar. Eu não tinha como ficar com ninguém da família por causa do Covid. Então não podia ter ninguém ali. Era só eu e Deus. E eu me lembro que me mandaram para um quarto naquele lugar, um quarto sozinho ali, e bem aonde estava todo esse pessoal que estava sendo acometido por essa doença. E eu me lembro que eu me vi naquele lugar e uma dor intensa demais. O meu pé ficava latejando e eu tinha tomado a morfina e não passava a dor. E aí eu falei: Deus, eu estou sozinho, mas eu tenho o Senhor. A minha vida está firmada no Senhor. E eu comecei a me lembrar do culto anterior, aonde eu, o Gabriel e a Juliane, assim como ele está aqui, a gente estava cantando ali atrás: Senhor, te amo. Ah, o Senhor é tudo para mim. Aí eu comecei a cantar aquela canção, eu comecei a chamar pelo nome do Senhor, e de repente aquela dor sumiu, tudo aquilo passou, e veio o enfermeiro e me levou para um lugar melhor, e me deu mais medicamento. E ali eu fui vendo o quanto é bom estar firmado em Jesus. Sabe, queridos, talvez você se pergunte assim: Júnior, por que o Senhor não te livrou da queda? Porque não é esse o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele poderia ter me livrado da queda, mas Ele pôde me dar força para sustentar, para aguentar um pé esfacelado, um calcanho esfarelado, como disse o médico. E Ele estava comigo, irmãos, porque quando Deus não nos livra do pior, Ele nos ajuda a passar por aquela situação. E eu comecei a me lembrar naquele momento que muito naqueles dias 2 pessoas haviam morrido muito perto de mim, numa queda igual à minha, e eu estava vivo. Aí mais ainda eu entendi: Senhor, está tudo nas tuas mãos, porque aqueles o Senhor levou, mas eu estou aqui. E eu me lembro de algo muito difícil que eu passei. Teve uma noite antes da cirurgia em que eu estava na maca lá, e a 1 metro de distância tinha um outro senhor ali comigo. E aí eu me lembro, queridos, que eu estava numa noite difícil, meu pé estava latejando de novo, aquela dor intensa que não passava, e eu estava ali orando, e de repente a minha mãe me manda uma mensagem. Eu acho engraçado quando gente de idade passa mensagem no WhatsApp, né, Fabi? É muito engraçado, porque a minha mãe, ela não sabe. Aí ela pediu para Lala, e ela estava falando ali: Lala, eu quero falar com meu filho. Lala, liga, manda aí, arruma esse negócio, eu quero falar com ele. A Lala já tinha arrumado, eu estava escutando tudo isso, que já estava gravado. E ela: eu preciso dizer para ele que eu estou orando por ele, porque Deus me chamou agora para orar por ele. E aí ela começou a falar: filho, você fique em paz, viu? Porque Deus me chamou agora para orar pela sua vida. Eu fiquei 10 dias naquele lugar, e essa foi a única noite que minha mãe me ligou desta forma. Outras vezes ela me mandou mensagem durante o dia, ela me ligou perguntando se eu estava bem, mas nessa noite ela me ligou dizendo: Deus me chamou para orar pela sua vida. E ela começou ali a dizer: eu estou orando, você fica em paz, porque Ele está com você, e fica tranquilo que tudo vai dar certo, vai acontecer o que for aí, mas Deus é contigo e tudo vai dar certo. E quando eu
eu ouvi aquela mensagem, eu falei, eu creio, mãe, porque eu sei o Deus em quem eu sirvo. E aí, eu me deitei, continuei com meu pé ali naquele estado, e novamente a dor passou. E a pessoa que estava do meu lado, já era um senhor de uns 60 e poucos anos. E eu me lembro que ele estava muito inquieto, ele começou a ficar inquieto, e ele chamou as enfermeiras, e ele falou, olha, eu preciso de alguma coisa para dormir, eu não estou bem, eu preciso de algo, me ajuda. E as enfermeiras foram lá, mas ele foi perdendo o controle, e ele era um senhor simpático, um senhor que ele teria vergonha de fazer o que ele estava fazendo, mas ele estava numa situação que eu fui entendendo aos poucos, e ele começou a falar com as enfermeiras, me ajuda, eu quero remédio, olha, se você não me der remédio eu não vou dormir, e eu não estou aguentando. E ele usava uma bolsa para alimentação, e aquela bolsa era colocada à meia-noite, isso era 11 horas, e aí deram um remédio para ele, falaram, você vai dormir. E aí ele tomou aquele remédio, ele começou a cochilar, e meia-noite acordaram esse homem, e deram remédio. E quando aconteceu isso, eu estava ali acordado, eu não conseguia dormir, eu dormia pouco naquele lugar, mas eu comecei a lembrar do que a minha mãe havia dito, eu comecei a lembrar de que Deus estava comigo ali naquele lugar, e eu comecei a ver cada vez mais aquele homem se exaltando, e ele não conseguia dormir. E aí de repente ele acalmou, ele deitou, ele acalmou, ele dormiu. E as enfermeiras vieram até mim e disseram, Júnior, fique em paz, tá? Pode dormir, porque agora ele dormiu, ele não vai mais acordar, pode ficar sossegado. Ele estava a menos de 1 metro, mais ou menos, da onde eu estava deitado. E aí eu falei, oh Deus, obrigado. Obrigado. E aí, irmãos, eu comecei a dormir. Sabe aquele sono que você começa a dormir pesado? Eu comecei a dormir, e quando eu comecei a dormir, eu comecei a ouvir uma voz do meu lado, e estava tudo escuro, eu só via assim uma sombra, uma penumbra, porque tinha uma cortina que nos separava. E aí de repente eu comecei a ouvir uma voz que eu sabia que não era daquele homem, e daqui a pouco eu comecei a ouvir aquela voz, e eu falei, meu Deus, agora eu estou entendendo. E aí eu comecei a ouvir aquela voz, e aquele homem ficou em pé, e quando ele ficou em pé, que eu vi só aquele vulto assim, eu falei, meu Deus, esse homem vai cair em cima de mim. E eu fui tentar chamar a enfermeira, e na hora que eu fui fazer isso, eu só escutei o barulho, ele pulou de cima daquela maca, e eu falei, meu Deus, ele vai destruir o meu pé. E aí quando eu vi, irmãos, ele caiu lá no chão, ele caiu a mais de 2 metros de onde estava a minha perna. E eu comecei a olhar para aquela situação, e eu falei, Deus, o Senhor realmente colocou os seus anjos aqui, porque um senhor de 62 anos pular de cima de uma maca, bater nos armários, cair lá do outro lado e não se ferir em nada, e a minha perna continuar intacta, mostrou para mim claramente que Deus estava ali comigo. Sabe, queridos, eu não sei se você tem essa certeza de que você está alicerçado no Senhor e nas palavras dele, mas naqueles momentos em que eu vivi, eu pude sentir claramente a presença de Deus na minha vida. E quando tentava vir uma dúvida sobre mim, então eu me lembrava do que Jesus, do que Deus fez na vida de José do Egito, quando ele pegou aquele homem fraco e tornou ele forte, e ele passou por tantas situações. Eu me lembrei dos amigos de Daniel naquela fornalha ardente, e o Senhor livrou eles daquele lugar. Eu me lembrei de Daniel na cova dos leões, e ele saiu daquele lugar sem um arranhão. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando estava naquela embarcação, e ela naufragou, e ele não sofreu nada. Eu me lembrei das diversas vezes que os filhos de Deus foram livres de situações difíceis, e eu entendi o Deus que eu cria. Por fim eu fiz a cirurgia, e eu queria terminar dizendo para vocês que o médico olhou para o meu pé e falou, seu estrago aí foi muito grande, seu pé nunca mais vai ficar bom, é muito provável que você não vai conseguir andar direito. E eu voltei para casa com essa notícia, seu pé nunca mais vai ficar bom, você nunca mais vai andar direito. E eu me lembro que eu cheguei numa sexta-feira, e no domingo eu fui ouvir a palavra do Senhor, e Deus falou tanto comigo, irmãos, que o pé ficou em segundo plano.
eu não estou me importando como vai ficar o meu pé, porque o meu coração está sarado, porque a minha fé no Senhor, ela se mostrou inabalável, porque o Deus que eu creio é tão poderoso, que Ele me sustentou nos momentos mais difíceis da minha vida. Então o que é um pé diante de um Deus que diz para você assim: para tudo que eu quero falar com você? E ainda sem querer, como tantas vezes a Alessandra disse, Ele me fez parar por 2 meses para ouvir mais ainda a voz dele, para que cada dia mais eu esteja alicerçado nele. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer que você pare para ouvir a voz dele. Ele quer que você se alicerce na palavra dele, porque se você fizer isso, você vai se tornar inabalável. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí, aonde você está. Se você deseja se tornar inabalável diante das chuvas, das tempestades que se achegam à sua vida, nós vamos cantar uma canção aqui. Eu queria que você, aí onde você está, não importa se é numa mesa, na sua casa, se é na sala, não importa se é no hospital, não importa onde você esteja, eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor e que você dissesse: Senhor, nessa noite eu escolho, eu quero estar como este homem prudente, eu quero construir a minha vida na rocha, que é o Senhor, que é a sua palavra. Eu quero conhecer esse Jesus que transforma a vida, que não deixa com que aqueles que são pegos pela tempestade se abalem, desistam ou parem no meio do caminho. Você precisa conhecer esse Jesus. Ele está disponível, Ele está à porta, Ele está aqui neste lugar, Ele está aí na sua casa, Ele está onde você está. Basta você dizer para Ele: Senhor, eu quero me firmar na rocha, eu quero me firmar no Senhor. Eu queria que você começasse a orar aí onde você está. Nada pode abalar, queridos, alguém que coloca a vida em Jesus, porque nem a morte, que é o mais terrível de todos os acontecimentos na vida de uma pessoa, pode abalar aquele que coloca a sua vida firmada em Jesus. Nada pode destruir quem está firmado na rocha. Ele é a rocha, a palavra dele é a rocha. Você pode conhecê-lo. Nós vamos adorá-lo, nós vamos cantar. Vai falando aí com ele do seu lugar. E depois eu queria vai só cantar. Eu queria que o pastor Fábio orasse por nós. O pastor Fábio sempre é pego de surpresa aqui, mas eu queria que ele orasse também pela minha vida. Ele te vê. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Ele tem o controle sobre todos os teus dias. Com um sopro divino puseste vida em mim. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer soprar a vida eterna na sua vida. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Oh, Jesus. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te
do céu conteriam o teu amor sem fim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso porto seguro, Pai. O que nós mais queremos, Senhor, é te conhecer. O que nós mais queremos, Pai, é que o Senhor verdadeiramente seja precioso para nós, que o Senhor ocupe um lugar de primazia, de primícia. Esse é o lugar que o Senhor deve ocupar. Livra-nos, Senhor, de construir a nossa vida sobre alicerces fracos, alicerces falsos, alicerces ilusórios. Queremos construir a nossa história sobre a rocha. Queremos colocar a nossa vida, Pai, tudo que somos, tudo que temos em Tuas mãos. Esse é o melhor lugar para estarmos, Pai. E temos essa convicção e essa certeza: se as nossas vidas estiverem sobre a rocha, se as nossas vidas, as nossas convicções estiverem sobre o Senhor, sobre a Tua voz, sobre a Tua palavra, verdadeiramente seremos inabaláveis. Verdadeiramente estaremos prontos, Pai, para qualquer luta, para qualquer situação, porque estaremos, Pai, com as nossas vidas colocadas no Senhor. Prepara-nos, Senhor, para a vida, prepara-nos, Senhor, para as situações, prepara-nos para andar contigo, para viver contigo. E certamente, Pai, o cuidado do Senhor é certo, a mão do Senhor é certa, o suprimento do Senhor é certo, a provisão do Senhor é certa. O Senhor não abandona os teus filhos, o Senhor cuida, o Senhor ama. E na verdade, quando passamos por esses vales, saímos mais fortes, mais íntegros, mais maduros, porque é o Senhor que faz com que todas as coisas sejam mais leves, Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe teu filho. Obrigado porque ele está aqui mais uma vez com o microfone na mão. E ainda que não seja da forma totalmente recuperada, Pai, ele já está aqui, já está com a palavra aberta, já está falando do teu amor. E eu sei que isso para ele tem um significado muito maravilhoso, Pai. Ele sabe que foi chamado para isso. Que o Senhor continue nessa recuperação, que o Senhor continue colocando as tuas mãos sobre todas as coisas, sobre as questões financeiras, sobre a recuperação, sobre tudo, Pai. Que a família do Júnior seja abençoada, que tudo, Senhor, que ele precisa, que ele anseia, o Senhor possa colocar nas mãos deles, Pai, porque o Senhor é o Deus da vida deles. E que essa bênção se estenda, Pai, para todas as casas, para todos os lares, para todos os relacionamentos. Que essa bênção se estenda, Senhor, para toda a tua família, a família aqui da IPH Park Brasil, mas todos os teus filhos espalhados sobre a face da terra, Pai. Que todos experimentem do teu cuidado, do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia. Te amamos, Pai, e queremos que o Senhor seja verdadeiramente mais precioso que o ouro, que a prata, mais que a nós mesmos. E talvez esse seja o maior desafio, colocá-lo acima de nós mesmos, acima dos nossos interesses, acima dos nossos alvos, dos nossos projetos pessoais. Queremos que o Senhor ocupe este lugar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, amém. Te amo mais que o ouro, prata, mais que a
Glória a Deus. Estamos encerrando. Que o seu restante de semana seja abençoado. Na sexta-feira, às 18 horas, nós temos live infantil. Às 19 horas, nós temos Falando de Milagres. Às 21 horas, nós temos a nossa live de oração dos jovens, adoração, louvor. E domingo, 18 horas, nosso culto, nosso tempo na presença de Deus. Que Deus te abençoando, falando ao seu coração, te sustentando nesse restante de recuperação aí. Já já você vai correr uma São Silvestre, em nome de Jesus. Amém? Querido, fique com Jesus. Deus te abençoe. Tchau.